mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangélica dicta direito nosso delito. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Podem sentar um pouco. Et verbum caro facultum est, o Verbo se fez carne e veio armar a sua tenda no nosso meio. Com essas palavras, nós nos dirigimos à Gruta de Belém, onde contemplamos o grande mistério do Natal, que é um mistério de alegria e graça. De alegria porque, no meio das trevas, veio a luz que ilumina a todo homem que vem a este mundo. E Jesus Cristo é a luz do mundo. Luz de todo mundo, de todos os povos, não só nossa, mas de todos os povos, porque não há outro nome que tenha sido dado para o ser humano, para que o homem seja libertado do pecado e para que o homem alcance a vida eterna, senão o nome de Jesus Cristo. É o único. Ele é a luz do mundo. E para nós é um mistério de grande alegria podermos no Natal contemplar esse Deus que se faz criança, que se faz menino. Mas é um mistério também de grande graça. Graça porque há aí uma espécie de permuta entre Deus e os homens. Deus, Ele toma a natureza humana e se torna um ser humano, se torna homem. Então o menino Jesus é Deus que toma a natureza humana, mas Ele dá para nós a natureza divina. Aquele que crê no seu nome não nasce da carne, mas nasce da graça, pela graça. O que nasce da carne é carne, diz Jesus, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, Deus, Ele toma a natureza humana e dá para nós, pela graça, uma participação na sua natureza divina. E o que quer Deus? Uma coisa só, que nós sejamos seus filhos. Por amor, Ele nasce como homem, se torna visível, se torna sofredor, passível, vamos vê-lo na cruz, mas foi por amor. E é só pela fé que nós podemos contemplar nesta criança o amor de Deus que se encarna para estabelecer conosco uma relação de comunhão, tornando-nos filhos de Deus. Esta é a grande graça que nós temos no Natal. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Infelizmente, já se perdeu o sentido do Natal na maioria das comunidades. O Jesus é substituído pelo Papai Noel, um velhinho de barba branca, um gorro na cabeça, que é mais uma propaganda, um meio de fazer marketing econômico para as pessoas venderem produtos. Se perdeu o sentido do Natal. O que tem a ver Jesus, o menino Jesus, com Papai Noel? Perdeu-se o sentido do Natal nas famílias. Hoje, passando de Nova Iguaçu ao Rio, fui celebrar cedo. Quanta gente bêbada na rua. As famílias se reúnem para beber, vão para os bares para beber.
Se vamos aos mercados, vamos ver os carrinhos cheios de bebida alcoólica, cervejas, uísques, coisas quentes, feias, e só para se embriagar. Isso é Natal? Não é o Natal de um católico encher a cara de bebida. Não digo comemorar um drink aqui, acolá, mas embriagar-se e passar a noite numa farra. Isso não é Natal. O católico que faz isso não está agindo corretamente. Está destruindo o sentido dessa criança. Já olhou para a criança? Vamos comemorar o Natal, vamos encher as botijas de bebida alcoólica? Isso é bem absurdo. E jovens católicos, adultos católicos se reúnem para isso? Não é o verdadeiro sentido do Natal. Já perdeu totalmente, isso é pagão. Isso é o culto a Baco. Os autores, os professores aí conhecem quem é Baco, é o deus do vinho lá dos romanos. Daí vem a palavra bacanal, vem de Baco, enchiam a cara e depois tudo era possível. Então vamos agir corretamente. Estamos vivendo épocas difíceis agora na história do Brasil. E existe uma espécie de ansiedade, preocupação geral. E nós, sacerdotes, que somos comprometidos com a salvação das almas, estamos preocupados também, mas com a salvação de vocês. Por isso nós precisamos fazer uma reevangelização no nosso país. É preciso que o povo volte a ser católico e viva como católico, porque entraram nos meios católicos muitas ideias erradas e muitos estão deixando de viver a sua identidade católica. E o primeiro passo, que nós sacerdotes queremos que vocês deem, e nós vamos dar, é o de uma verdadeira conversão a Jesus Cristo. Falo como padre, não me importam aqueles que fazem da religião uma plataforma política para implantar um sistema ideológico contrário à fé e já condenado pela Igreja. E há muitos que são assim, e que usam a palavra pobre de modo distorcido para provocar uma verdadeira revolução social, colocando Jesus como um revolucionário político que veio implantar um sistema. Não, ele é o menino Deus, que vem reinar sobre o mundo, mas é o menino Deus que vai à cruz, se torna visível, mas se torna também passível. Então é preciso começarmos o ano agora em um processo de verdadeira conversão. Eu quero ser católico, quero ser cristão, quero viver a minha fé. Por isso eu preciso me converter, preciso deixar o pecado, preciso deixar as ocasiões de pecado, porque eu sigo a Jesus. Sei que é difícil, que minha carne é fraca, que a luta é grande, mas eu vou confiar no Senhor e vou ter uma vida de oração e vou ser fiel. Por isso nós precisamos trabalhar muito este ano pela conversão, porque o Brasil precisa se converter. Precisa se converter. É questão de sobrevivência da nossa fé católica aqui. Precisa o povo se converter. Uma verdadeira conversão. E é essa primeira mensagem que o menino Jesus traz para nós neste Natal de 2022. Nós fomos objeto durante essas últimas décadas de uma verdadeira enxurrada e campanha contra a Igreja, para destruir em nós todos os valores cristãos que nós tínhamos e vivíamos.
muitas vezes de modo tradicional e automático. Mas agora nós precisamos de pessoas que tenham convicção religiosa e que sejam católicas não apenas pela tradição, mas católicos convictos, que conheçam a doutrina, conheçam a Jesus, que estudem o catecismo, que busquem a formação religiosa, que busquem ter vida espiritual e que busquem viver a sua fé autenticamente. Nós precisamos disso com urgência. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês hoje. E que seja para vocês todos um compromisso diante de Jesus no presépio. Um segundo compromisso diz respeito também ao presépio. Quando os pastores foram ao presépio, encontraram ali não só Jesus, encontraram uma família. E nós sabemos que é pela família que nosso Senhor quer restaurar a sociedade. Daí os grandes ataques à família. A família constituída segundo o plano de Deus. E qual é o projeto de Deus para a família? Deus criou homem e mulher, colocou nos dois características próprias, não só físicas, como também psicológicas, afetivas. Colocou nos dois atrativos mútuos, e os uniu, e os abençoou, e disse: crescei e sede fecundos. Por isso a família no plano de Deus começa com homem e mulher. Não homem e homem, ou mulher e mulher. Homem e mulher, que se complementam um ao outro, cada um com as suas características próprias, e formando um todo, para se ajudarem mutuamente, para crescerem mutuamente, para serem fecundos, não só fisicamente pelos filhos, biologicamente falando, mas também moralmente, e sejam instrumentos de Deus aqui na terra, para a criação do homem e para o bem e a salvação das almas. Por isso Deus fez o matrimônio. E a família, conforme o plano de Deus, está fundamentada e fundada no matrimônio, que foi elevado por Cristo, embora seja uma instituição natural, elevada por Cristo à dignidade de um sacramento. Por isso vamos ao presépio e vamos ver uma família, um homem, uma mulher e uma criança. E a família se consolida e se completa pela sua fecundidade. Por isso, homem e mulher que se unem em matrimônio devem estar abertos à vida. Os filhos são dons de Deus. Não são maldições, como diziam os pagãos, não são castigos, não são apenas mais um trabalho para a minha vida, ou alguém que vai ser obstáculo, que vai me atrapalhar na minha vida profissional, ou na minha beleza física, como dizem algumas mulheres, não quero ter filho para não ficar feia. Pelo amor de Deus! Você pode ser bonita por fora, mas por dentro você é muito feia. Muito feia. Família é mãe, pai e filhos, abertos à vida. E se vem a vida, deve ser acolhida com alegria. Porque a criança que está gerada no ventre materno desde o seu primeiro momento de concebida é uma outra pessoa,
não é uma verruga da mãe, é uma outra pessoa, com corpo e alma, e deve ser defendida, protegida. É uma outra vida. Por isso, a defesa da vida é questão de dignidade do ser humano. Desde a concepção até a sua morte natural, durante toda a sua existência. Também pela sua manutenção no dia a dia, com os meios necessários. Por isso, aqueles que defendem o aborto e colocam o aborto como se fosse um problema de saúde pública, estão contra a vida, contra a família, contra a sociedade, contra nosso Senhor Jesus Cristo e contra si próprios. Maldito o país que adota o aborto como norma ou como coisa normal. Maldito o povo que se cala diante do assassinato de crianças no ventre materno. Há muitas outras também assassinadas fora e que devemos defender. Vemos a família bem constituída, pai, mãe e filhos. Por isso, para restaurar a sociedade, depois dessa conversão pessoal, vocês são chamados a trabalhar na família de vocês, a terem famílias de acordo com o plano de Deus, a fazerem o Evangelho reinar no lar de vocês, a colocarem em prática aquilo que Cristo nos ensina, as bem-aventuranças evangélicas, as virtudes cristãs, os valores cristãos, numa perfeita ordem dentro de casa, onde o que é certo, o errado é errado, onde que a liberdade deve ser apenas e usada unicamente para o bem, porque não existe liberdade para o mal, onde haja respeito mútuo entre homem e mulher, onde haja respeito entre os filhos e seus pais, onde haja disciplina, sobretudo onde haja muito amor e serviço mútuo. Esse é o plano de Deus para a família. E quando olhamos a família de Nazaré, nós temos que nos espelhar nela. E vocês têm essa grande missão que Deus deu para vocês, de serem uma família autenticamente cristã. Coloquem para longe de casa tudo aquilo que ofende a Deus, os palavrões, as farras, as imoralidades, o apego desordenado ao dinheiro, a falta de diálogo, a falta de compreensão, os programas imorais de televisão. Ponham tudo para longe. Jovens que estão se preparando para casar, namorem direito. Honrem esse relacionamento com dignidade e não façam dele um instrumento de ofensa a Deus e ao outro. Pais, trabalhem na educação de seus filhos. Vocês são os primeiros responsáveis e podemos dizer os únicos responsáveis. A função da igreja é subsidiária, a função do Estado é subsidiária. O Estado não pode assumir a educação que é obrigação dos pais e que devem cuidar disso. É no dia a dia que se educa e não são em 4 horas numa escola. Por isso os pais devem ser presentes na educação dos filhos, não dando para os filhos tudo o que os filhos querem, mas colocando limites para que as crianças que são marcadas com o pecado original, elas sejam bem conduzidas e saibam a hora de fazer as coisas com disciplina e com alegria, não como soldadinhos de chumbo, mas com alegria,
com a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, mas com ordem. Essa é a missão de vocês no mundo. E a família é muito atacada, sabemos disso, porque está totalmente desestruturada, totalmente perdida. Muitos jovens nossos estão perdidos, não sabem nem o que querem da vida, só ter prazer, crescer profissionalmente, ter poder no mundo, sem compromissos. Precisamos ver isso. Esse novo ano que se inicia deve ser um ano de um verdadeiro programa na nossa vida espiritual e na nossa vida de católicos, para que assim a gente possa fazer frente a qualquer situação que possa nos impedir de sermos verdadeiramente cristãos, verdadeiramente católicos. Vamos olhar hoje para o presépio e ver como nosso Senhor nos ama, ver que Deus cuida de nós, que Deus não nos desampara, que Deus nos protege e nos defende, e que é um Deus que não nos põe medo, mas põe confiança. Mas Ele quer de nós unicamente a fé e uma fé operativa pelo amor. Deu a todos que creem em seu nome o poder de se tornarem filhos de Deus. Então Deus quer de nós a fé. Eu creio, Senhor, mas uma fé operativa, fé com obras, com a caridade, fé que nos leve a atitudes de mudança de vida, de crescimento espiritual e de vida autêntica. Olhemos para o presépio e contemplemos Maria Santíssima e Jesus em seus braços. E peçamos à Santíssima Virgem Maria que nos dê forças, que nos alente, que nos anime, como mulher que ela é, e que nos inspire, e que nos proteja como mãe, para que possamos, com a graça de Deus, viver a nossa fé livremente e levar para o céu o maior número de almas possível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora então de pé professarmos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir cercado de glória, julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no